Olá pessoal, meu nome é Caio Takemoto e sejam bem-vindos ao primeiro podcast Além das Urnas. No episódio de hoje, eu, o Eduardo Bossi e o Everton Vargas batemos um papo com o professor André Roncaglia de Carvalho sobre a teoria monetária moderna, também conhecida pela sigla em inglês como MMT. Além do tema central, nós também conversamos sobre diversos aspectos da economia brasileira e mundial. Sigam-nos nas redes sociais, acompanhem nossas publicações e divulguem nosso material para seus amigos e familiares. Bom, espero que vocês gostem. Vamos lá! Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao professor e dizer que é uma grande honra tê-lo como nosso primeiro convidado do podcast. Professor, sinta-se à vontade para se apresentar aos nossos ouvintes e falar um pouquinho sobre o seu currículo e área de atuação. Muito bom. Bom, olá a todos, todas. Meu nome é André Roncaglia de Carvalho, sou professor da Unifesp, campus de Osasco, que é a Escola Paulista de Política, Economia e Negócios. Estou atualmente no Departamento de Economia, também no mestrado em Economia e Desenvolvimento da instituição. Eu, historicamente, trabalho com História das Ideias Econômicas, trabalho bastante com macroeconomia, economia monetária. Minha tese de doutorado, que eu defendi na FEA-USP, no programa de Economia e Desenvolvimento, foi sobre a história da inflação inercial, que é uma teoria que historicamente é reconhecida como sendo a principal contribuição brasileira à teoria econômica, que foi a teoria que deu a base ao Plano Real. E sempre trabalhei bastante com macroeconomia do desenvolvimento, né? Então, qual que é o papel do Estado, o papel dos bancos públicos, quais são as trajetórias de crescimento econômico que imprimem desenvolvimento à sociedade, em outras palavras, como que a gente consegue oferecer para a sociedade empregos melhores, uma condição de bem-estar melhor e como isso está atrelado a políticas de Estado. Então essa é, de uma maneira resumida, a minha atuação acadêmica. Eu já dou aula há mais de 10 anos, já atuei bastante no setor privado, sou sócio fundador de uma consultoria de pesquisa econômica, a Stocks Economics Research. Então, eu tenho assim, uma visão razoavelmente abrangente do setor privado e público, de maneira que eu acho que eu consigo contribuir, pelo menos com uma visão de cidadania sobre a economia, que seja mais abrangente do que apenas a pessoa que teve uma dessas experiências. Pois bem, professor, em linhas gerais, como podemos definir o que é MMT? Então, eu vou contextualizar um pouco essa discussão e explicar por que apareceu essa discussão, por que a gente está aqui discutindo isso. Em primeiro lugar, a MMT significa Modern Monetary Theory, significa, tem várias traduções possíveis, né? Mas a tradução efetiva é uma teoria do dinheiro moderno, ou uma teoria da moeda moderna. Muitas vezes é traduzido como uma moderna teoria monetária, mas, na verdade, ela nasce como uma piada interna quem estava desenvolvendo. Por que uma piada interna? Porque a ideia de uma moeda moderna, como a que eles defendem, eu vou explicar daqui a pouco, ela existe pelo menos há 4.000 anos. Né? Então, é uma piada deles brincando assim, olha, não tem nada de moderno nessa teoria, nem nessa descrição do dinheiro, mas a maneira como os economistas se acostumaram a pensar sobre a moeda durou tanto tempo que parece que essa teoria é uma novidade, mas ela não tem em si nada de novo. Então, o que diz a moderna teoria do dinheiro, ou a teoria do dinheiro moderno? Essencialmente que o Estado ele não tem uma restrição financeira, ou seja, o governo não tem uma limitação na quantidade de dinheiro da qual ele pode dispor para gastar. Isso entra em contradição direta com a nossa visão de balanços, ou de balancetes, ou de contabilidade no setor privado. Então, qual que é a história rotineiramente colocada para a gente? O Estado ele é como uma família, o Estado é como uma empresa, ou seja, você só pode gastar aqueles recursos que você tem. Não dá para você viver além dos seus próprios recursos, senão você vai ter que se endividar. E se você se endividar demais, eventualmente os credores, que são as pessoas que te emprestam o dinheiro, eles vão aumentar as taxas de juros, você não vai conseguir pagar esses juros e eventualmente você vai quebrar. Isso então nos leva a uma conclusão que é diretamente resultado dessa premissa de que o Estado é como uma família, que o Estado é como uma empresa, de que eventualmente o Estado pode ficar sem recursos. E a gente vê isso na boca de políticos que estão ao longo de todo o espectro econômico. Tá? Isso desde os mais à direita até a boca, por exemplo, do Obama, que falava isso sistematicamente
ali em torno de 2010, quando começou a ter uma discussão sobre o teto de endividamento do Estado. Ou seja, o Estado gastou tanto, né, para tentar tirar a economia do buraco lá nos Estados Unidos, que eles começaram então a falar, olha, a gente já está com uma dívida que é do tamanho do nosso PIB, ou seja, o equivalente à renda do país do ano inteiro. Então a gente precisa parar, não pode mais se endividar. E, na verdade, o que a MMT vai trazer para a gente é que não existe essa restrição de recursos. Na verdade, é recursos financeiros, ou seja, o Estado ele pode sim imprimir dinheiro, ele pode sim pagar pelas coisas que ele precisa. André, você comentou agora há pouco, né, que a teoria monetária moderna não é, na verdade, moderna, né? Você já tinha lá no passado alguns autores falando sobre isso. A minha dúvida é, por que então que esse debate voltou à tona aqui no Brasil? Isso tem alguma coisa a ver com a proximidade das eleições norte-americanas? Essa teoria já existe há pelo menos 100 anos, há cerca de 100, 110 anos, pelo menos. Tá? E recentemente, lá nos Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, que é uma jovem deputada de Nova York, começou a defender, ou de certa maneira, pregar um pouco os princípios da MMT. Como ela está muito associada ao Bernie Sanders, que é da ala mais à esquerda, mais radical do Partido Democrata, e ela é uma jovem deputada, ela é bonita, ela fala bem, ela sabe administrar as redes sociais, ela tem uma projeção social muito grande. O efeito foi que a MMT foi trazida como um suporte teórico para a grande promessa dela, que é fazer um grande projeto de gastos do governo numa economia verde. Ou seja, o Estado americano poderia pegar dinheiro e gastar com tecnologia, gastar com setores que estarão na nova economia ambiental, na nova economia que não emite poluentes, que não contribui com a mudança climática. Uma vez que essa deputada começou a ganhar projeção, os teóricos da MMT começaram a aparecer. E aí, com isso, a gente começou, né, a reconhecer um pouco mais, né, o valor dessa teoria. E aí, para o Brasil, o André Lara Rezende, que é um dos criadores, né, da teoria da inflação inercial e um dos economistas que participou do Plano Real, ele já vem há alguns anos fazendo esse papel de questionar as bases do pensamento econômico aqui no Brasil. Então, essa não é a primeira nem a segunda, é já a terceira vez que ele faz isso. Então, ele trouxe essa discussão da MMT para o Brasil. E é por isso que agora, de uma forma ou de outra, a gente está discutindo isso, particularmente por conta do contexto da reforma na Previdência. Sempre que a gente fala sobre o Estado imprimir mais moeda, automaticamente as pessoas associam isso com inflação. Eu queria que o professor explicasse para a gente como que se dá esse processo e se realmente mais moeda em circulação significa uma inflação maior. A MMT, o que ela coloca? Que a moeda depende da existência do gasto do governo. Então, não existe dinheiro porque o dinheiro é estatal. O dinheiro é nada mais, nada menos do que um pedaço de dívida. Se vocês pegarem uma nota de dinheiro, vocês vão ver que tem ali a assinatura do presidente do Banco Central e a assinatura do ministro da Economia agora. Isso significa o quê? Que é uma dívida. O governo está dando para você um instrumento de dívida, só que ele automaticamente cria a necessidade de você devolver isso para ele na forma de impostos. Então, o governo cria impostos que ele impõe pelo próprio nome, pelo monopólio da violência que ele tem, ele impõe sobre a sociedade um conjunto de obrigações para com ele, e aí, para permitir o pagamento dessas obrigações, ele emite um instrumento de dívida. Como que ele faz isso? Comprando coisas da economia. Ao fazer isso, ele emite dinheiro. Ao emitir dinheiro e as pessoas terem que pagar imposto, o dinheiro retorna, então, para o Estado. E é por isso que se diz, na abordagem da MMT, que o governo não precisa de dinheiro para gastar. Ele cria o seu próprio dinheiro. E aí, por meio dos impostos, ele resgata parcialmente essa quantidade de dinheiro que ele colocou na frente, injetou na economia. Muito bem. Dentro da perspectiva anterior, qual é o medo que isso gera? Pensem num país como o Brasil, que tem enormes carências, tem enormes necessidades de gasto. Pensem na nossa infraestrutura, nas nossas escolas, nos cortes atuais de bolsas de estudo, em que a gente fica ouvindo: o governo não tem dinheiro, o governo não tem dinheiro, o governo não tem dinheiro. Pela abordagem da MMT, isso seria impensável. Tudo que o governo precisa fazer é acionar o Banco Central, que, apesar de ser autônomo, né, ele faz parte do governo executivo. Então, ele aciona o Banco Central e fala: deposita na conta do Tesouro Nacional uma quantidade de dinheiro. O Banco Central vai lá e aperta um botão.
e aumenta a quantidade de recursos disponíveis na conta do Tesouro que ele tem no Banco Central. O Tesouro pega esse dinheiro e joga na economia comprando aquilo que ele precisa. Tá? Por que, que isso causa medo? Porque a gente ficou acostumado a pensar na situação anterior, que sempre que o governo gasta mais do que ele arrecada, o resultado é que você joga muito dinheiro na economia, as pessoas, então, com mais dinheiro na mão, saem comprando desesperadamente, falando de maneira caricata, e aí o que vai acontecer? Vai faltar produtores para produzir mais, tem que contratar horas extras, tem que comprar mais insumos, o preço desses insumos sobe, o preço do salário sobe, e aí os preços, então, também sobem. E aí você entra no encadeamento em que custo empurra preço, aí o preço empurra o custo do outro setor, que empurra preço, e assim a economia vai entrando numa ascensão inflacionária. O problema é que uma vez que esse movimento começa, pela nossa própria história, a gente sabe que ele é difícil de reduzir, difícil de controlar, se ele passar de determinado nível. Muito bem. Onde que se encontra, então, o maior medo da MMT? Que uma vez que a gente der carta branca para o governo, dizendo assim, você não tem mais restrição financeira, que a gente sairia gastando de maneira desesperada e com isso provocaria inflação. Então, os críticos da MMT geralmente colocam a inflação como sendo o principal obstáculo à execução dessa teoria na realidade. Curiosamente, qual é a resposta dos teóricos da MMT? Vocês estão corretos. Essa é a única barreira que o governo enfrenta, é a barreira da inflação. Porém, enquanto houver 13 milhões de desempregados, enquanto houver 30% das fábricas sem funcionar, trabalhadores trabalhando meio período, uma quantidade enorme de estoques acumulados de setores que produzem bens intermediários, como autopeças, alimentos básicos serão processados. Enquanto a gente tiver esse monte de dinheiro e recurso real parado, você pode jogar quanto dinheiro você quiser na economia, que isso não vai gerar inflação. Ou seja, no momento em que você bate na capacidade real de produção, a esse momento a inflação sobe. Qual seria então a reação da MMT? Nesse momento, o governo pode simplesmente aumentar a quantidade de impostos. Ele tira esse excesso de dinheiro via tributação. Isso abre duas possibilidades. Você pode cobrar esse dinheiro via impostos dos mais pobres e dos mais ricos de maneira indiscriminada, que é o que a gente chama de uma taxa horizontal. É a medida mais universalizante, todo mundo paga a mesma coisa. Só que, evidentemente, o pobre ele vai pagar um valor de imposto que sobre a sua renda é muito maior do que o rico, que quando pagar aquele mesmo valor de imposto sobre um saco de arroz, por exemplo, sobre a sua renda, aquele valor em dinheiro é muito menor. Isso gera, então, uma distribuição de renda péssima para a sociedade, porque o pobre acaba pagando mais imposto proporcionalmente à sua renda. A segunda alternativa é o governo fazer o quê? Ele cobrar mais impostos dos mais ricos e tirar dos mais ricos esse dinheiro. Então, esse é o primeiro bicho-papão que normalmente aqueles que são contra a MMT, que têm medo dela, alegam. É o bicho-papão da inflação que num país como o nosso tem uma ressonância cultural muito grande. Você falou de inflação, todo mundo fica com medo. O segundo problema, que não tem a ver com a ociosidade, está relacionado com... Na verdade, tem a ver com a ociosidade, mas não precisamos entrar nisso agora. Tem a ver com o fato de que dinheiro na mão não necessariamente significa que as pessoas vão gastar. Ou seja, numa situação em que a sociedade brasileira está cada vez menos, mas ainda se encontra altamente endividada, dinheiro na mão serve para pagar dívida. Isso vai fazendo com que o dinheiro ele tenha um efeito estéril sobre a atividade econômica. Porque tudo que você está fazendo é eliminando dívida, mas não está comprando produtos, não está girando a economia. Vou dar um exemplo bem simples para vocês, e aí eu já abro para vocês falarem. Pensem nos caminhoneiros, né? Então, hoje saíram algumas reportagens mostrando que os caminhoneiros eles estão prestes a fazer uma outra paralisação. Essencialmente porque os caminhoneiros autônomos, eles não têm demanda. Ninguém está pedindo para levar produto de um lugar para outro. Ou seja, pode tabelar o preço do frete, você pode diminuir o custo da gasolina, do diesel, eles não têm demanda. A economia está parada. Qual é a resposta do governo que foi eleito recentemente? Vamos cortar gastos.
Ora, pela MMT, o que você está fazendo? Você está mantendo a carga tributária, ou seja, você continua extraindo dinheiro da sociedade, cada vez menos, porque a sociedade também está comprando pouco, então está dando pouco dinheiro para o governo. Só que você continua cortando. Quando você corta gasto, por exemplo, universidade pública, né, quando você corta gasto de hospital, de escola, tudo isso, qual que é o efeito? Menos dinheiro vai para a economia. E se você está cortando em creche, está cortando em alimentação, está cortando em saúde, esses caminhoneiros também não vão levar produtos para lá e para cá. Resultado, você vai agravando a situação. Sob qual premissa? De que acabou o dinheiro. Então, para finalizar essa apresentação, vamos pegar o argumento que levou a esse corte de 30% sobre o valor discricionário das universidades federais e institutos federais e 3,5% do total, né, para a gente não deixar o ministro confuso ali sobre qual desses valores é o real. Então, os 3,5 chocolatinhos, né, do todo o dinheiro que é gasto na educação, que eles alegam, resulta do quê? De o governo ter uma previsão de arrecadação até abril de 240 bilhões. Então, o governo esperava receber 240 bilhões, só que recebeu cerca de 112. Pelo raciocínio anterior, o governo não tem dinheiro para gastar. Pela MMT, eles falaram, você está louco? O governo gasta os 240 e depois ele recolhe na forma de impostos, se isso gerar inflação. Então, esse é um argumento, é um pouquinho para vocês entenderem como esse pensamento se manifesta no dia a dia. Aí a gente pode estender depois para questões de políticas públicas e como que isso vem a afetar, eventualmente, a gestão do orçamento. Professor André, ao que me parece, a teoria monetária moderna tem algo a ver com a história da moeda, ou seja, do seu surgimento, da sua origem. Conta pra gente um pouquinho mais sobre essa história da antropologia da moeda. Então, na verdade, a antropologia ela já prega isso faz muito tempo. Né? A MMT ela vai se apoiar em alguns pensadores do início do século XX que faziam alguma menção a essa antropologia. Mas, recentemente, a gente tem tido muitos estudos antropológicos que vêm cada vez mais reforçando a ideia de que dificilmente você teve um mercado que pré-existiu a existência da moeda. Ou seja, existem duas teorias. Uma teoria estabelece que, por meio do escambo, ou seja, eu trocava com você, né, vaca por sal, a gente foi estabelecendo eventualmente uma unidade que permitia que todo mundo trocasse produtos por aquela unidade. Por exemplo, a moeda de sal, que ela é encontrada em algumas sociedades, né, eu não gosto de chamar de primitivas, mas sociedades aborígenes. Eu não chamo de primitivas porque, em certos sentidos, eles são muito mais avançados que a gente. Né, e eles usavam sal. O problema é que o sal ele é comestível. Né, então, como uma unidade para você fazer trocas era um problema. Segundo, diz essa primeira teoria que conforme a gente ia fazendo trocas, a gente ia elegendo produtos que tinham algumas características que seriam preferíveis e mais próximas ao dinheiro. Então, eventualmente a gente chegou no sal, aí identificamos alguns produtos como ouros, metais, que eles tinham a característica da divisibilidade, você conseguia fundir, fazer moeda, e eles tinham essas propriedades de durabilidade que tornavam, então, adequados para você usar como dinheiro. E aí, eventualmente, os estados, na figura dos soberanos, chegaram e se apropriaram dessa tecnologia que foi produzida espontaneamente pelas pessoas, espontaneamente pelo mercado. Essa teoria que está na base da riqueza das nações do Adam Smith é a teoria que está na base do Karl Menger, que dá origem à escola austríaca. E aí, se vocês me permitirem, é super importante entender isso. Por que citar a escola austríaca? Porque a partir dessa interpretação do Karl Menger, que é o fundador, talvez o maior ali da escola austríaca, junto com o Hayek, o desdobramento lógico da ideia de que a moeda veio do mercado do escambo vai culminar na ideia de uma completa desestatização da moeda, que é um livro que o Hayek, que é o maior austríaco do século XX, na minha visão,
ele escreveu em 1976. E aí vem a ideia, antes de voltar para a MMT e a antropologia do dinheiro. Se você não tem um Estado para emitir esse dinheiro, a quem caberá? Ao povo. E como isso aparece na forma, né, do blockchain, na forma das bitcoins. Então, as bitcoins seriam as moedas, em última instância, não apenas digitais, mas completamente descentralizadas. E aí, se você vai ler o que o Satoshi Nakamoto, né, se eu não me engano, o que ele escreve é essencialmente isso, é tirar o dinheiro da mão do Estado e tirar o dinheiro da mão dos bancos. Note que o Hayek nem tão longe ele foi. Ele falou assim, olha, deixa pelo menos com os bancos. Então, como os bancos são instituições privadas, a gente deixa na mão dos bancos para eles fazerem a gestão desse dinheiro. O pessoal do Bitcoin e do blockchain vai além. Fala, não, tira banco da jogada, tira tudo que é aristocracia, todo esse pessoal que vem, né, se beneficiando desse monopólio. Então, essa é uma vertente. A segunda vertente, que é a linha da antropologia, que é a linha dos pós-keynesianos, é a linha do pessoal como o Minsky, como o Abba Lerner, que vai fazer a teoria das finanças funcionais, que a gente vai falar daqui a pouco. Eles chegam e falam assim, não, a moeda é uma criatura do Estado. Ela decorre do fato de o Estado ter autoridade, e a autoridade está associada a crédito. Então, quando eu, André, pego um pedaço de papel e digo, Caio, eu te devo 30 mil reais. Se você pegar esse pedacinho de papel e chegar em qualquer lugar do país e falar assim, olha, eu quero comprar um automóvel, mas tudo que eu tenho é esse pedaço de papel que diz que o André te deve. Então, se você levar esse papel para ele, ele te paga. A pessoa lá vai dizer, mas nem sei quem é o André. Aí você fala, não, mas ele fez um podcast com a gente, um cara, professor, mas nem sei quem é esse cara. Porque eu não tenho autoridade. Eu não tenho crédito com qualquer pessoa na economia. O Estado tem. E a autoridade do Estado é impressa, imprimida até por meio da Constituição. Então, vocês forem lá na Constituição, está escrito, existe uma moeda de curso forçado. E não pode ter outra. E essa é a importância, né, da teoria estatal do dinheiro. O governo emite essa moeda. Isso está associado, evidentemente, a sociedades que tinham alguma noção de Estado, não necessariamente um Estado que cuida de coisa pública, que cuida de elementos que são supra-individuais, mas tinham essas figuras de autoridade. Então, se a gente voltar em várias sociedades antigas, você tem, por exemplo, a presença, né, de uma pedra gigantesca que servia como base do valor de todos os pedacinhos de papel que eram emitidos. Tem várias tribos ainda hoje que se baseiam numa pedra. Uma pedra, às vezes, está no fundo do mar, só que todo mundo faz referência a essa pedra, porque essa pedra seria a representação dessa autoridade. Ou seja, você não precisa necessariamente ter um governo, ter um Estado no sentido físico do termo, no sentido policial do termo. Tudo que você precisa ter é um consenso em torno disso. Essas são as duas teorias. A primeira teoria foi a teoria que vigorou até recentemente. Então, a moeda vem do escambo, eventualmente, via tecnologia, para lá retornará. A segunda diz, não, as sociedades organizadas em torno do Estado têm esse privilégio de ter o seu Estado emitindo essa moeda. Então, essas são as duas grandes linhas, e a antropologia vem confirmar uma série, né, desses eventos de sociedades que tinham aquilo que a MMT hoje usa para defender a moeda estatal. Professor, algo que me chamou bastante atenção nesse debate trazido pela MMT é a ideia do Estado investir mesmo que em recessão. Isso vai na contramão das medidas de austeridade que a gente está vivendo agora, né? Eu queria que o senhor falasse mais sobre essas medidas de austeridade, sobre o impacto delas e sobre novas abordagens na economia, como essa ideia do Estado investir em recessão, coisas que a MMT traz para o debate econômico. Certo. Bom, a austeridade, ela é uma forma de pensar que está muito associada aos movimentos moralistas, principalmente vindos da Igreja Católica e também, né, do movimento reformista protestante, e que tem a ver com essa figura do indivíduo, né, do indivíduo austero, do indivíduo abstinente, aquele que não gasta loucamente, né, então ele poupa para cuidar da sua família e garantir o futuro dos seus. Então vem essa visão muito individualista, que não se coaduna, evidentemente, com essa percepção do Estado. Bom, quais são as implicações da austeridade? Supondo o mundo da teoria convencional, a austeridade significa que você não deve gastar em excesso ao que você arrecada para o Estado.
Ou seja, se o Estado, e isso é evidente em qualquer sociedade, se ele tem uma tendência a gastar mais do que ele arrecada, porque as demandas conjuntas da sociedade sempre são maiores do que a sociedade está disposta a pagar, acho que todo mundo aqui passa por isso. Você sempre compra um produto e gostaria que ele fosse melhor do que o valor que você está pagando. Você gostaria de receber mais por aquilo que você está pagando, né? Então, as demandas elas são sempre maiores do que o orçamento de qualquer pessoa. Isso vale para o Estado e vale para a sociedade. Se o Estado se entregar a essa vontade de gastar loucamente, ele vai bater nessa limitação dos recursos reais da economia. Ou seja, você vai ocupar todas as fábricas, vai ocupar todos os trabalhadores e aí os preços vão começar a subir. A austeridade, então, atua como um remédio, como um cinturão de contenção contra esses nossos impulsos, né, mais pródigos, no sentido de gasto, né, de não nos preocuparmos com a previdência do futuro. Qual é a implicação de você ter austeridade? É você deixar uma série de aspectos da sociedade que carecem da atuação do Estado nas mãos do mercado. Isso significa, então, que pessoas que não necessariamente, pelo seu histórico familiar, por condições particulares, né, físicas, mentais, que não conseguirem entregar ao mercado esse agente impessoal resultante da decisão de várias pessoas simultaneamente, consequências sobre as quais ninguém tem culpa, né? Porque as empresas têm que cuidar da sociedade, elas têm que cuidar do balancete delas. Quando essas pessoas não conseguem entregar essas competências, para onde elas vão? Elas ficam à margem. Do ponto de vista do mercado, a eficiência está sendo atingida. A empresa não pode se preocupar com os mendigos, não pode se preocupar com os filhos sem mães, não pode se preocupar com as pessoas doentes nem com os idosos. Se ela fizer isso, ela quebra. Mas isso fica solto no ambiente público. A quem caberia cuidar disso? Ao Estado, por meio do gasto público. Quando você usa a austeridade como régua de eficiência, o efeito qual que é? Você fecha o balanço, mas não necessariamente atende a essas necessidades. Resultado, o Estado se subverte à ótica de balanço, que é fazer com que o ativo e o passivo se equilibrem, fazer com que a sua demonstração de resultados contábeis, que eu gastei, é igual ao que eu recebi. Só que ele deixa de cumprir com uma série de funções. O efeito disso qual que é? Você tem que reduzir a qualidade do serviço que você prometeu na sua carta magna, você tem que reduzir a quantidade desse serviço prestado e você deixa de gastar com elementos que estão associados ao desenvolvimento da sociedade, como, por exemplo, pesquisa e inovação, que é tão caro, que demora muito tempo para gerar resultado. E aí você não gasta nisso. Por quê? Porque você tem que cortar os seus gastos para caber dentro do orçamento. Então, o efeito da austeridade é que, na obrigação de manter os gastos dentro da arrecadação, você vai cortando quais gastos? Os gastos que têm menor resistência, que têm menores grupos de suporte defendendo esses gastos, ou cujos grupos de defesa não são articulados. E aí eu vou dar 2 exemplos para vocês. O governo tem um problema, todos os governos estaduais que gastam com metrô, eles têm um problema de balancete. Por quê? Quando os metroviários decidem que eles precisam ganhar mais, eles anunciam na TV, olha, a gente vai fazer uma reunião para decidir se a gente vai parar. O que geralmente acontece? Rapidamente eles chegam a um acordo. Porque são grupos de pressão que têm muito poder. Porque se você para o metrô, você para as grandes metrópoles. Quando os professores do ensino público estadual decidem parar, o que acontece na sociedade? Nada. Por quê? Porque o efeito, né, de alguns dias sem aula não gera na cabeça das pessoas uma sensibilização para com o futuro que é muito distante, que vai aparecer daqui 20, 30 anos. E de uma maneira difícil, né, de você conectar o que está acontecendo. O resultado qual que é? Esses grupos de pressão que estão articulados no Estado têm muito poder. Então, quando você corta de quem? Dos mais fracos. E, infelizmente, no Brasil, a gente não tem um suporte importante, por exemplo, para a inovação tecnológica, para a educação, para a saúde, porque esses são interesses difusos. É muita gente que se beneficia deles, só que essas pessoas não conseguem se articular de uma maneira muito coesa para fazer frente
a redução desses gastos. Então, o que a gente discutia na época da Dilma, quando ela ganha em 2014, e a primeira medida, né, na segunda-feira seguinte, é anunciar um plano de cortes, que era contrário ao que ela vinha pregando, a gente diz assim, mas você vai cortar onde? Não vai ser no judiciário, não vai ser no legislativo, não vai ser na Previdência, porque você não pode. Vai ser exatamente em todo o resto. Aí o que você vê? Infraestrutura caindo aos pedaços, o número de viadutos caindo, ciclovias sendo derrubadas, né? É algo absurdamente real e frequente. O número de hospitais sem leitos, sem médicos, sem enfermeiros, sem recursos, sem água, vai se alastrando. E aí 50% ainda da nossa população não tem acesso à água e a encanamento. Como é que a gente vai resolver isso se a gente está justamente tirando dessas coalizões mais difusas? Pessoas que não têm voz, pessoas que votam, por exemplo, né, no candidato que parece que vai resolver. E daí acho que a importância, né, de movimentos como o de vocês, de tentar ampliar a consciência para o que é a coisa pública. A coisa pública não é um espaço em que o gasto é ilimitado e um espaço onde sobra dinheiro e todo esse dinheiro vai para a corrupção. Não. Você tem lugares em que o dinheiro vai para a corrupção, você tem setores da sociedade em que o dinheiro vai para a corrupção, mas principalmente, prestem atenção, gastos legais, que são um absurdo de injustiça. Um absurdo. E eu sempre coloco, quando as pessoas vêm falar que o problema é a corrupção, eu digo, não é. O problema do gasto público se encontra nos gastos legais, porque esses gastos são injustos, eles estão alimentando uma elite, né, estatal riquíssima, e eles estão muito articulados e eles conseguem resistir aos cortes nesses privilégios e nessas injustiças. Ao passo que as pessoas da educação, da saúde, da infraestrutura, do saneamento, essas pessoas não têm voz, elas não encontram, né, a formação. Então, a austeridade, no limite, ela vem a agravar esses problemas de desigualdade. Então, o acesso desigual a esses bens básicos fica dificultado. Como que a MMT alteraria esse resultado? Basicamente, ela ofereceria ao Estado brasileiro, primeiro, um espaço maior. Então, você não teria que cortar dinheiro das universidades, você não teria que cortar dinheiro da infraestrutura, você não teria que cortar dinheiro da pasta no meio ambiente. Por quê? Porque você sabe que você pode simplesmente imprimir dinheiro. E aí, por meio de, e aqui é o grande desafio, por meio de uma alocação de recursos, ou seja, escolher quais gastos são melhores, você conseguiria encaixar tudo dentro do orçamento. Por que isso não vai acontecer? Eu já estou falando para vocês. Porque a nossa institucionalidade, a maneira como o Estado está montado, impede que a MMT seja aplicada. Você pode aplicar frações dela, mas dificilmente você vai conseguir levar isso a cabo, porque a estrutura de organização da política econômica, centrada no Banco Central para controlar a inflação, é contrária à filosofia da MMT, que envolveria o Tesouro Nacional controlar a inflação. Então, eu acho que o máximo que ela poderia trazer, se eventualmente parlamentares ou mesmo técnicos no executivo viessem a aplicá-la, o que ela conseguiria fazer seria eliminar o dogmatismo fiscal. Essa ideia que, obrigatoriamente, eu só posso gastar uma vez que o dinheiro entra. E aí eu vou dar uma ilustração bem clara do porquê isso é importante. Suponha que o governo arrecadou 112 bilhões e ele precisa gastar 240. A única maneira de ele fazer isso é ele solicitar os tais créditos suplementares. Então, ele tem que pedir para o Congresso Nacional uma autorização para que o Banco Central, ou o Tesouro, ou o Banco do Brasil empreste esse dinheiro para ele. E aí, uma vez que o dinheiro da arrecadação entrar, ele devolve esse dinheiro. Esses foram os créditos que parcialmente derrubaram a Dilma, chamadas pedaladas, né? Então, ela implementou ou empenhou gastos que excediam a arrecadação sem solicitar alteração prévia ao Congresso. Esses gastos nunca foram feitos, né? Essa é uma das maiores ironias. Ela não chegou a usar esses créditos. Mas como ela fez um empenho, automaticamente isso gerou, né, no entendimento posterior, nem na época em que foi feito, de que ela havia incorrido em crime de responsabilidade. Então, notem que
Evidentemente, a MMT, se ela fosse aplicada, ela reduziria uma série desses problemas de gestão do dinheiro e gestão do gasto ao longo do tempo. O que, inevitavelmente, levaria a fala do ministro da Educação, né, de contingenciamento até setembro, se tornar estéril, se tornar inútil, porque você não teria esse problema. Então, eu só queria deixar claro que a ideia da teoria é uma coisa, outra coisa é como a gente vai implementar isso no Estado, se houver uma coalizão política forte o suficiente para alterar a institucionalidade do Estado e permitir que ela acontecesse. Mas eu, novamente, acho isso muito pouco provável de acontecer no curto e médio prazo. André, a gente já conversou hoje um pouco sobre a proximidade das eleições norte-americanas, falamos do Bernie Sanders, falamos do Ocasio-Cortez. Me surgiu uma dúvida. Qual é a vantagem que os Estados Unidos têm em relação aos outros países, mas principalmente em relação ao Brasil, do ponto de vista da impressão do dinheiro, dado que eles possuem a moeda de reserva internacional, que é o dólar? Então, certamente ser os Estados Unidos melhor em qualquer situação, né? A não ser que você seja minorias lá, né? Mas ser o país Estados Unidos te oferece uma série de privilégios. O principal privilégio é poder emitir a moeda que todo mundo usa e a moeda que todo mundo deseja. Então, evidentemente, você ser o país que emite o dólar diminui ainda mais a sua restrição financeira. Um país que emite uma moeda que dentro da hierarquia de moedas, essas moedas que são mais desejadas no mercado internacional, os países que estão mais abaixo nessa hierarquia, como nós, né, o real ele não tem uma demanda tão grande quanto o euro, não tem uma demanda tão grande quanto o dólar, quanto o yuan chinês. Então, esses países, eles enfrentam outras restrições. Então, não digamos assim, uma viagem simples da MMT dos Estados Unidos para o Brasil. Ela incorre numa série de problemas, uma série de limitações. Por isso que eu falei para vocês, uma coisa é a teoria, né, como ela funciona na lousa, como ela funciona no caderno, outra coisa é quando você vai colocá-la no organismo que é o Estado. Tem grupos de interesse, tem uma série, né, de questões que envolvem o ganho e a perda de benefícios. Nos Estados Unidos, efetivamente, como eles têm, primeiro, uma matriz tecnológica avançada. Então, quando eles vendem para o mundo, eles estão vendendo não apenas dólar, como eles estão, que é o serviço que o dólar presta, né, que é comprar coisas em qualquer lugar, como eles também estão vendendo produtos de elevado padrão tecnológico. Google, o Facebook, né, você pega todas essas grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício e afins, essas são as empresas de vanguarda. Então, obviamente, quando eles compram produtos chineses, eles estão fazendo uma troca muito desigual, né, por centenas de milhares de camisetas chinesas por um conjunto muito pequeno de produtos. Isso certamente ajuda. Jogando para o Brasil, nós temos vários problemas nesse sentido. Quando você injeta dinheiro, que seria feito por meio do gasto público, as pessoas tendem a comprar recursos de fora. Então, você importa, você viaja mais, e isso pode fazer com que uma restrição anterior à inflação apareça. Qual que é a restrição? É a nossa balança externa. Então, vou usar um exemplo mais simples para vocês entenderem. Então, imagina que essa restrição financeira que estão colocando para um país que aplica a MMT seja para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles podem gastar indefinidamente, porque mesmo se eles importarem produtos em excesso ao que eles vendem para o mundo, que é o que a gente chama do déficit comercial, vocês acham que alguém lá fora vai dizer, não, pare de me dar dólares, eu não quero mais dólares. Então, eles têm, eu não vou dizer que é ilimitado, mas é próximo de ilimitado. Quanto eles podem fazer de déficit comercial? Porque o mundo quer dinheiro. E aqui você vê a relação com a MMT e a inflação. Se o mundo eventualmente olha para os Estados Unidos e fala assim, peraí, vocês estão gastando loucamente, comprando meus carros, comprando minhas roupas, comprando tudo aquilo que eu produzo, meus softwares, meus brinquedos, imprimindo dinheiro, não quero mais. O que aconteceria? Uma inflação em dólares, e aí o valor da moeda americana cairia. E aí o mundo, eu estou colocando isso numa caricatura extrema, falaria, não quero mais dólares.
E aí isso derrubaria a posição dos Estados Unidos na hierarquia das moedas. Acontece que os Estados Unidos fizeram isso por 10 anos. Eles imprimiram mais de 5 trilhões de dólares, emitiram mais de uma centena de trilhões em derivativos financeiros, que a gente pode entrar isso em outra ocasião, e ainda assim o dólar tem essa posição. Aí isso é ser Estados Unidos. Olha como é legal ser Estados Unidos. Você tem o mundo inteiro, com os recursos naturais do mundo inteiro à sua disposição. Você pode comprar porque o seu Estado imprime dinheiro e compra e todo mundo quer o seu dinheiro. Vamos atravessar o Atlântico indo aqui para o sul. Aí o Brasil vai lá e tenta fazer a mesma coisa. Não tem déficit na Previdência, não precisamos mexer nisso, vamos gastar. Vamos emplacar os gastos que a gente precisa, financiar tudo, resultado qualquer. Você joga um montão de dinheiro na economia, as pessoas pegam esse dinheiro e falam, eu vou para os Estados Unidos comprar o meu iPhone lá em Miami. E aí todo mundo tem essa ideia e todo mundo vai viajar para a China, vai viajar para a Europa consumindo dólares. Qual que é o resultado? Eventualmente, o governo não vai ter mais dólares, né? Ele vai queimando essas reservas, porque toda vez que você demanda dólar, o governo vai lá e te vende o dólar que ele tem guardado para impedir que o preço do dólar suba, suponho. Resultado, qual que vai ser? Se eventualmente acabam as reservas de 300 bi, o governo então é obrigado a deixar o preço do dólar subir. Se o preço do dólar subir, as viagens vão ficar mais caras, o preço de todos os bens importados vai subir, a inflação vai aumentar e não necessariamente vai aumentar com pleno emprego. Ou seja, a inflação pode subir, como foi o caso da inflação do tomate, recentemente a inflação dos alimentos, simplesmente porque o preço deles em dólar aumentou, que é uma variação cambial que tem a ver com o setor externo. E aí o governo vai ser obrigado a segurar a quantidade de moeda para que a inflação não fuja de controle. Essa é a primeira restrição que um país em desenvolvimento enfrenta. Ela é até antes da restrição inflacionária, que é a barreira inflacionária, a barreira do setor externo. Se, novamente, nós fôssemos a Finlândia e a gente produzisse bens tecnológicos de alto padrão, se a gente produzisse engenheiros e matemáticos, né, e pessoal de TI em quantidade que o mundo pudesse utilizar os serviços, a gente poderia usar a MMT com menos restrição. Porque aí o que a gente vende tem um valor tão grande que a quantidade de dólares que entra empurra essa restrição para mais perto da restrição da inflação. E aí a gente se aproximaria em algo dos Estados Unidos, se aproximaria, né, do privilégio que os Estados Unidos têm. Mas, infelizmente, esse não é o nosso caso. E é por isso que uma eventual aplicação da MMT aqui certamente levaria a uma desvalorização cambial antes de a gente chegar no maior bicho-papão, né, do pessoal mais conservador, que é a inflação. Mas isso não impede que as duas coisas ocorram simultaneamente. Você pode ter inflação, você pode ter desvalorização cambial, tudo acontecendo mais ou menos de forma simultânea. Tá? Não vamos esquecer que a economia ela é um organismo complexo, ela vai se adaptando, né? Você não tem mecânica aqui, que é mais equivalente a um organismo biológico do que em ser uma máquina. Tá? Então, por isso, qualquer previsão ela precisa ser feita com muita cautela. Professor, sempre que o Estado decide usar medidas de austeridade, isso acaba causando um encolhimento do estado de bem-estar social. E como esse é um debate bem recorrente, né, sempre que a gente entra em recessão, voltam essas ideias de se aplicar medidas de austeridade, a pessoa reclama que o Estado é grande, que o Estado é inchado. Eu queria que o senhor falasse do funcionamento do Estado nas nossas vidas, como que a gente consegue sentir essas medidas que o Estado toma, tanto de austeridade quanto da expansão do estado de bem-estar social, como que a gente consegue sentir isso no nosso cotidiano? E qual a importância de você se ter um Estado forte? No documentário sobre a vida do Celso Furtado, chamado Longo Amanhecer, que é um livro foi um dos últimos livros que ele escreveu, acho que ali no 1998, se eu não me engano, a primeira frase dele foi, em 1958, quando ele escreveu o grande livro dele, que é A Formação Econômica do Brasil, no último capítulo ele queria fazer uma análise de quem ganhava e quem perdia com a inflação. Tanto que esse capítulo 32, ele se chama Os Dois Lados do Processo Inflacionário.
Naquele livro, o Celso Furtado, ele cria a base da teoria da inflação inercial. E ele não faz o que ele queria fazer, que era mostrar quem ganhava e quem perdia com a inflação. Sabe por quê? Ele diz, eu senti que naquele momento, se eu fizesse aquilo, eu impediria o avanço das ideias. Porque as coalizões políticas queriam se formar em torno da ideia de que o nosso modelo econômico era concentrador de renda, era concentrador de riqueza, e que a inflação servia para fortalecer as classes ricas, impediria que a própria ciência econômica no Brasil avançasse. Tanto que pouco tempo depois, em 1964, veio o golpe, né, que deu início ao regime militar. Bom, por que eu comecei com o Furtado? Porque essa sua pergunta envolve a gente perguntar quem ganha e quem perde no Estado social. E isso, inevitavelmente, nos coloca na seara política, de maneira que discutir economia, que o que a gente está fazendo aqui, não é algo neutro do ponto de vista político. Ou seja, isso aqui que a gente está fazendo não são só ideias. Isso aqui está na base de movimentos sociais profundos que tem a ver com algo que o Thomas Piketty, no livro que causou tanto estardalhaço na profissão do economista, né, O Capital no século XXI, ele mostra no capítulo 3, 4, 5 e 10 o que acontece com o capital público, ou seja, a riqueza que está na mão do Estado. E sistematicamente, dos anos 80 para cá, o que você vê é uma substituição da riqueza pública por uma riqueza privada, essencialmente via privatização, essencialmente via venda de ativos públicos para o setor privado, sob, né, essa premissa de que o setor privado faria ou conseguisse entregar uma gestão melhor. Certamente, o setor privado ele tem uma série de benefícios mediante o setor público. Mas me parece que o problema maior não é o setor público, mas a legislação, a maneira como o setor público é gerido. Aí depois a gente pode eventualmente entrar nisso. Então, por que eu estou começando dessa maneira? Porque a sua pergunta envolve essencialmente a gente perguntar quem que gosta de pagar imposto? Você vai falar, ninguém. Sim, mas quem tem mais oportunidade de fugir aos impostos? Essencialmente os mais ricos. Então, Piketty já coloca isso no livro dele, que a partir dos anos 80, com o movimento, eu não gosto muito desse nome, mas eu vou usar porque ele é o mais utilizado, né, o assentamento do ideário neoliberal, ou seja, a ideia de que você tem que reduzir o tamanho do Estado, diminuir a carga tributária, vai fazendo com que a elite fique cada vez menos confortável em pagar pelo Estado. E eles fazem algo muito melhor. Quando o Estado não tiver dinheiro para pagar aquilo que ele se comprometeu a fazer, ele vai gastar mais do que ele arrecada, não é? Aí ele emite dívida. Quem que vai emprestar o dinheiro para o Estado? Eu. Então eu substituo os impostos por financiamento de dívida. Isso é fenomenal para quem está emprestando dinheiro. Por quê? Você não tem mais que pagar imposto, porque tua renda não diminui, e agora a tua renda aumenta ao longo do tempo, porque você recebe os juros do Estado. Então, o primeiro ponto a se entender é que é uma jogada que é feita ao longo de 30 anos, em que o Estado ele vai sendo subfinanciado. Aí você fala, André, mas a carga tributária de 1994 até 2018 aumentou 8%. Ela foi de 25% para 33%. Quem está financiando? Essencialmente quem não pode fugir dele, que são os pobres. São as pessoas que, quando compram um saco de feijão, pagam imposto. O rico paga o mesmo imposto, só que vale muito menos para ele o imposto que ele paga sobre o saco de feijão. E aí o que acontece? A quantidade de dinheiro que vem na forma de renda, que é os mais ricos pagarem alíquotas, ou seja, uma parcela maior da renda deles, isso vai caindo em desuso. E aí todo mundo, depois do governo Lula, de maneira particular a partir do governo Dilma, começa a ter a sensação de que está pagando muito imposto. E aí que você tem, a partir, né, das jornadas de 2013, ali de junho, você inicia esse movimento de fracionamento da classe média, que vai ganhando força e eventualmente leva à eleição do Bolsonaro. Bom, então, isso que eu estou colocando para vocês é algo que o Piketty fala, é algo que o Gessé Souza fala no livro que se chama Elite do Atraso. E o que está por trás disso? Se eu não quero financiar o Estado, e eu não me beneficio do que o Estado faz, ou do que o Estado presta, porque eu tenho plano de saúde, meu filho está na melhor escola privada, eu
gosto de andar nas estradas de São Paulo porque eu pago pedágio e eu posso pagar. Se eu não uso o Estado, eu também não vou querer pagar por ele. Então, o movimento, e aí eu já vou te mostrando uma das consequências, qual que é? Olha, vamos cobrar do estudante da escola pública. Então, olha de maneira bem simples, como que a ideia de austeridade, que é a necessidade de manter as contas do governo em dia, porque acaba o dinheiro, isso é falso, pessoal. Isso eu posso dizer para vocês. Isso independe de qualquer lugar, isso é falso. Tá? Com base nessa ideia, então você diz assim, as universidades estão muito caras. Por quê? Porque elas produzem coisas que a gente não consegue ter valor, não consegue dar um valor. Quanto que custa, por exemplo, a vacina que a Unifesp descobriu para a febre amarela? Quanto que custa isso? Você não sabe, você só sabe quanto você gastou, mas você não sabe qual que é o valor, quantas vidas você salvou com isso. Então é difícil de você dar um valor privado, né, em dinheiro, essas coisas. Muito bem. Se o Estado tem que manter suas contas e eu estou gastando demais com a universidade, o que eu faço? Diminuo o gasto na universidade. Como que eu faço isso? Olha, coloca uma dotação orçamentária, ou seja, o governo vai colocar menos dinheiro para as universidades no orçamento. E as universidades vão cobrar dos seus estudantes. Tá certo? Esse é o argumento por trás. Em essência, você olha para isso e fala assim, faz sentido. Muita coisa em economias, olhada localizadamente, faz sentido. O problema é que essa mudança, por exemplo, na universidade pública, tem um pressuposto mais profundo, tem uma visão de mundo mais profunda. Qual que é? Quando o rico for estudar na USP, quando o rico for estudar na Unifesp, quando ele for estudar na Unesp, ele vai pagar a universidade durante quanto tempo? O tempo que ele ficou. Ao passo que quando você tributa o rico para pagar a Universidade Federal, ele paga estudando lá ou não estudando lá. Então isso envolve o quê? Uma ideia de cooperar com o que é comum, cooperar com o ambiente público. Isso significa que o rico, no momento em que ele tem dinheiro, quando ele atinge 21 anos, ele tem a grana dele, né, se ele tiver uma herança que se manifesta com 18, 20 anos, até o fim da vida dele, ele vai pagar para financiar pessoas que vão estudar gratuitamente na Universidade Federal ou na Universidade, né, estadual. Que a estadual é financiada por ICMS, que é outro tipo de imposto, mas enfim. Isso significa que você está encurtando tremendamente o espaço em que as classes mais ricas vão financiar o ensino público. Então, a lógica, ela parece razoável, só que ela envolve o quê? Uma visão privatista, uma visão individual do bem público. Ora, o bem público, pessoal, ele não é resultado apenas do meu uso. O bem público, ele é um resultado do compartilhamento. A sociedade inteira ganha quando você tem mais pessoas universitárias. A sociedade inteira ganha quando você tem mais doutores, mais mestres, mais pós-doutores, mesmo nas humanidades, que não parecem, né, na visão do atual Ministério da Educação, dá retorno imediato. Olha que visão privatista. Veja se essa não é uma visão de quem trabalhou no mercado financeiro. E eu posso falar por quê? Porque o meu primeiro emprego foi na Bolsa de Valores. Eu não estou falando como alguém que está de fora, que é, na visão corriqueira, um esquerdopata, né, petista, Lula. Não, eu sei como o mercado financeiro. O mercado financeiro, ele tem essa visão de retorno imediato. Agora, você tem uma pessoa que, independentemente dela ser esquerdista, direitista, o que ela seja, ela poder ler um livro e interpretar aquilo criticamente, é um benefício para toda a sociedade. E isso não tem valor, é isso que nós chamamos de cidadania. É o que em economia a gente dá o nome de externalidade. Por exemplo, quando você chega numa rua e tem uma pessoa ali que deixa pneus acumulando água, qual que é o fenômeno que ela está gerando? Mosquito. E esse mosquito, Aedes aegypti, eventualmente vai transmitir essa doença para todo mundo. Nesse momento, a decisão privada dela causou um efeito coletivo. Automaticamente, a liberdade dela deve ser violada em prol do benefício coletivo. E por isso que os agentes de saúde têm liberdade para entrar e remover
esses causadores da reprodução do mosquito. O problema, e aqui eu acho que o desafio de vocês como movimento é enorme, é conseguir conscientizar o público que existe algo que é caro, que todo mundo tem que contribuir e que não vai ter saída fácil, porque não gastar com ele é muito pior do que ele ser caro. É muito pior. E aí eu finalizo só essa apresentação para vocês fazerem um pouco da volta, caso eu tenha fugido um pouco do argumento, quanto que custa a vida de um menino que morreu por conta de dengue, se esse menino pudesse ser eventualmente o inventor que fosse gerar a cura do câncer, ou de algum tipo de câncer mais simples. E esse menino morreu, porque ele estava num lugar em que não tinha acesso à água, não tinha saneamento básico, ele tinha que andar 3 horas para chegar na escola, então ele não foi treinado em ciências, e ele tinha essa capacidade. E esse menino nunca vai nos oferecer o que ele poderia nos oferecer. Qual que é o preço disso? Então, esses elementos públicos, eles são difíceis de você avaliar, porque a gente foi, por força do mercado, por força das reformas, da própria liberalização da economia, aprendendo a sempre pensar em termos privados. Então, o rico fala, eu não vou contribuir com isso porque eu não sinto retorno. E é óbvio, se você for nas periferias dos grandes centros metropolitanos e falar para eles, você acha que o teu imposto está gerando resultado para você? Vai falar, não. Mas por que ele não deixa de pagar? Porque ele é obrigado, porque está no preço do feijão, está no preço do arroz, está no preço do suco que ele compra. Ele não tem como fugir, o rico tem. O rico pode fazer uma série de arranjos por meio dos seus contadores para pagar menos imposto. Tá? Então, o resultado final é que, inevitavelmente, as pessoas que vão bancar o Estado são as pessoas que mais tiram benefício do Estado. Aí pensa, qual que é o esquema? Se o rico paga pouco pelo Estado, ele não está transferindo renda e ajudando a pessoa que precisa. É a pessoa que precisa, dando dinheiro para o Estado devolve para ela. Ou seja, a gente não gerou nenhum ganho nesse sentido. E aí a sociedade ficou mais desigual, diminuiu o sofrimento e, com isso, não melhorou o bem-estar. Professor André, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do caso chinês. A China pode ser considerada uma, entre aspas, uma prova viva da descrição da teoria monetária moderna, dado o crescimento explosivo do PIB nos últimos anos, e isso tudo feito através de um altíssimo endividamento público? Eu acho que a China é talvez o exemplo mais claro do que acontece quando um país pensa por conta própria e aplica sobre si as políticas que ele acha que são boas para o seu desenvolvimento. A China talvez seja o maior exemplo do funcionamento da MMT. Então, a China ela tem uma moeda própria, ela é um país de 1,5 bilhão ou mais de pessoas, uma força de trabalho gigantesca, e ela olhou para todo o aparato teórico do Oeste e falou assim, do Ocidente, falou, que bom, apliquem aí. Eu não vou aplicar nada disso aqui. Eles aplicam a MMT no limite. E aí eles mostram os seus benefícios, mas mostram também os riscos envolvidos. Então, a China, no processo de expansão dramática que ocorreu nos últimos 30 anos, viu fazer florescer dentro da sua economia um gigante adormecido em termos tecnológicos, porque tinha muita gente, mas viu também aparecer enormes centros urbanos fantasmas. Então, você tem ali cidades na China que tem centenas de prédios vazios, que não tem ninguém para morar. Basicamente porque o Estado foi investindo por meio de bancos públicos, por meio de próprio gasto das províncias ou gasto do governo central, ele foi fazendo essa expansão em larga escala e, eventualmente, se viu num problema de demanda, que ele estava exportando para o mundo inteiro, ou seja, produzia dentro de casa e mandava para fora, e produzindo prédios, estradas, infraestrutura, gastando rios de dinheiro com cientistas, com inventores, só que esse povo todo que ganhava dinheiro ganhava um salário muito baixo. Eles não conseguiam comprar os prédios que apareciam, os apartamentos que apareciam. Então, quando você ganha um salário muito baixo, mas você está produzindo algo de muito valor, você não participa do produto que você produz, você não consegue obtê-lo. Então, uma fração enorme da sociedade chinesa não conseguia consumir, porque os salários não cresciam, porque tinha muita gente, né?
E, recentemente, o que começou a acontecer? Por conta dessas cidades fantasmas, de uma série de dificuldades dos governos municipais em cumprir as suas obrigações, o que o governo chinês fez? Eu tenho certeza que vocês ouviram na TV. Austeridade. Ele chegou lá e falou assim, olha, não vou dar mais dinheiro para todo mundo. Estados e províncias, vocês quebrem. Não faz nenhum sentido. O que ele fez? Chegou para os estados e províncias e falou assim, olha, me dá suas dívidas. Eu vou colocar aqui nos meus bancos, que são do Estado. E essa dívida que você teria que pagar em um ano, eu vou desdobrar para 50. E adivinha o que aconteceu? Os estados continuaram funcionando, continuaram oferecendo os serviços que eles precisam. Note que ainda lá eles têm um déficit tremendo em serviços públicos. A sociedade chinesa, nesse ponto, tem muito ainda a avançar e aprender com o Ocidente. Mas mesmo assim, eles usaram o MMT. Falaram, eu que criei esse dinheiro. Não tem problema, eu pego a tua dívida e empurro isso para 50 anos. Porque você fez algo para melhorar o coletivo, você está investindo, ajudando o país a crescer. Fala isso para um presidente do Banco Central Europeu. Vai falar, mas você está louco. E é o que normalmente a gente pensa. Eles vão falar, não pode fazer. E aqui vem o grande diferencial da MMT. A gente disse que o Obama disse que o dinheiro acabou, a Europa disse que o dinheiro acabou, que a culpa é da Grécia, que gastou demais, porque os seus aposentados se aposentavam com 50 anos. Só que no total eles imprimiram mais de 20 trilhões de dólares e deram na mão de quem? Dos bancos. Aí eu pergunto para vocês, estava faltando dinheiro? De onde que veio esses 20 trilhões? Eu estou chutando por baixo, tá? Talvez seja até, o valor efetivo seja um pouco menor, mas os efeitos eles são muito maiores que 20 trilhões. Mas quando você soma o Banco Central japonês, o Banco Central europeu, o Banco Central norte-americano, certamente foi mais de 15 trilhões de dólares. Cadê a inflação mundial, pessoal? Vocês estão vendo aí em algum lugar? Nada. Sabe por quê? Porque os bancos pegaram esse dinheiro e devolveram para o Banco Central. Eles não tinham para quem emprestar. O dinheiro ficou circulando ali dentro, sem gerar inflação nenhuma. O problema deles na Europa, nos Estados Unidos, é gerar inflação. Eu sempre brinco com os meus alunos que eles poderiam vir fazer um estágio aqui no Brasil, né, para a gente ensiná-los a produzir uma inflação de 2%. Mas não conseguem. Então a MMT está pregando exatamente isso. Agora talvez fique um pouco mais claro. Normalmente, na nossa economia, quem que cria dinheiro? Os bancos. Então os bancos, eles vão lá, as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Mas, por exemplo, você chega no banco, pegar um banco qualquer e você pede dinheiro. Normalmente você pensa assim, não, o banco ele tem que ir lá encontrar alguém que vai depositar o dinheiro, pega esse dinheiro e empresta para outra pessoa. Não tem nada a ver. O banco ele vai, pega uma tecla de computador, digita o valor que está sob o seu nome. Ele aperta Enter. Porque ele sabe que você vai pagar para alguém que está dentro do banco. Ou dentro do sistema financeiro, que usa o mesmo sistema de blockchain, só que coordenado pelo Banco Central. Não tem nenhum dinheiro efetivo acontecendo ali. Tudo bem? Muito bem. Se isso é verdade para os bancos, o que a MMT prega? Que essa faculdade esteja na mão do Estado e não dos bancos. Porque quando os bancos pegam e fazem isso, qual que é o resultado que a gente viu em 1929, 1987, 1997 com os tigres asiáticos, depois aqui no Brasil, na Rússia, Argentina, Turquia e 2007 nos Estados Unidos. Eles causam crises. Aí o Estado vai lá e faz o quê? Aplica MMT. Pega rios de dinheiro, imprime e dá na mão de quem? Da universidade pública? Dos inovadores? Da infraestrutura, do saneamento? Não. Por quê, pessoal? Porque isso causa inflação, não é? Mas ele vai lá e dá na mão de quem? Dos bancos. Aí eu pergunto, por que a MMT não funciona quando é para o setor social, quando é para o estado de bem-estar, mas ela funciona, no caso, para os bancos? Então, em essência, o argumento da MMT, e eu quero deixar claro que eu sou um crítico da MMT, eu não acho que a MMT seja a solução para os nossos problemas, mas eu entendo, né, toda a controvérsia gerada em torno dela, e o que eu quero mostrar para vocês é como o pensamento econômico, ele usa, né, dessas artimanhas para te fazer crer em coisas que são inverídicas. Então, por que a MMT ela não funciona com financiamento de política social, por exemplo, pleno emprego, mas ela funciona para salvar banco?
E aí, retornando à motivação da pergunta, eu acho que esse talvez seja o nosso maior desafio. Como que a gente prova para a sociedade que o Estado ele pode ser bem gerido? Que se a gente atender às demandas sociais e a gente eliminar privilégios e a gente eliminar desigualdades, que a gente consegue fazer uma boa gestão da coisa pública, sem ter medo da inflação. Professor, ao meu ver, a gente experimenta uma desindustrialização forte no Brasil e principalmente uma simplificação da atividade econômica. Nesse tema, eu queria que o senhor falasse mais da participação da indústria na economia e da importância de pesquisa e desenvolvimento na indústria. Quando você acumula capital na indústria, e aí eu vou usar o conceito antigo de indústria, tá? Então, você pega as grandes fábricas, né, guindastes, fazer metrô, essas coisas que envolvem, né, muita tecnologia, muito maquinário. Você precisa de muita gente para produzir maquinário. E você vai precisar de muita gente para pensar o maquinário e para operar o maquinário. Isso tudo envolve um nível intelectual de treinamento mais elevado, logo, salários maiores. Mas se você imagina que você chega na China, em que você produz 10 vezes mais engenheiros do que você produz aqui no Brasil. Qual que é o salário do engenheiro lá? Acaba sendo baixo, comparativamente. Hoje já está aumentando por conta de todo esse crescimento, mas se pegava no início, né, dos anos 80, 90, o salário de um engenheiro com relação a um operário, né, de menor qualificação era muito próximo. Então, conforme você vai crescendo, a tendência é você compartilhar mais com os trabalhadores os frutos da produtividade, mas nada garante. Bom, a indústria ela é o melhor caminho para você se desenvolver, mas ela também passou por transformações tecnológicas. Então, hoje em dia, eu acho impensável a gente imaginar que a gente vai voltar, né, a ter os parques industriais que a gente tinha nos anos 70, nos anos 60, né, naquele período em que o Brasil mais cresceu. Então, hoje a tecnologia já é diferente e a gente tem que, na verdade, migrar para um modelo que é o que eles chamam de indústria 4.0, que é a produção, né, de nanotecnologia, produção de tecnologia verde e, essencialmente, serviços sofisticados. Porque esses serviços são aqueles que você consegue vender por um valor muito elevado lá fora. Então, está associado a patente. Isso nos traz para a discussão sobre a Petrobras. Então, em geral, a gente olha para a Petrobras e a gente tende a achar que a Petrobras produz um bem primário, que é petróleo. Só que esse é um equívoco, talvez muito grande, que afeta grande parte da profissão dos economistas, que é de não entender os efeitos que a gente chama de transbordamento sobre a economia. Então, para você tirar petróleo de 6 mil metros de profundidade, uma temperatura lá de cerca de acho que 15 graus Celsius, e ele sai para uma temperatura, né, de menos 4 do fundo do oceano, tubo, né, a tubulação sofre uma pressão terrível do fundo do mar. Ali tem todo o oceano pressionando aquele tubo. A tecnologia necessária para você impedir que o tubo entorte, que tenha corrosão interna, essa mudança de temperatura do petróleo, é incrível, né? A Petrobras tem centenas de patentes relevantes em Nova York. E ela vende isso para outras empresas que querem fazer extração marítima. Então, não é petróleo. A ideia original do pré-sal era arrecadar fundos com a venda de um bem não renovável para fazer uma migração via Estado para uma matriz renovável de maior alcance. Você pegaria o dinheiro vendendo petróleo a altíssimos preços por países que pagariam porque não tem essa riqueza que a gente tem, e você deslocaria esse recurso essencialmente para quê? Pesquisa, inovação, saúde e educação, que são os elementos que produzem tecnologia, que produzem inovação. Mas aí o que acontece? A gente não conseguiu. A era da austeridade chegou antes, a crise do crescimento veio antes. E aí vem o ponto, para voltar à sua pergunta, a indústria é exatamente esse setor em que você tem uma maior divisão do trabalho. E essa maior divisão do trabalho permite ganhos de produtividade e ganhos de especialização. Então, quando você tem uma desindustrialização, não é que você está perdendo chão de fábrica. Você está perdendo setores inteiros que faziam algo aqui dentro e agora não vão mais fazer. A gente não vai mais empregar mão de obra residente, estrangeira ou nacional,
porque não tem nenhum problema trazer o francês para trabalhar aqui no Brasil, a gente vai aprender com ele, mas a gente perde esse setor inteiro vai para outro lugar. E aí a gente tem que agora comprar isso de fora. Então a desindustrialização não é necessariamente diminuir o número de indústrias, no sentido antigo do termo, mas é fracionar, fragmentar a nossa estrutura produtiva. Você deixa a estrutura produtiva com um monte de buraco no meio. E esse monte de buraco, pessoal, é emprego que está sendo gerado lá fora. E não emprego que está sendo gerado aqui dentro. E aí, outro elemento que normalmente a gente não vê os economistas, né, que em geral aparecem na TV para falar só do mercado financeiro, daquilo que a gente já sabe que é a forma corriqueira de se pensar a economia. Quando a gente fala de emprego, a gente não está falando do contra-cheque. A gente não está falando do olerite. Emprego é a maneira como você se mantém atual. Emprego é a maneira como você se expõe ao setor produtivo. Quando você está no emprego, você está aprendendo com a inovação tecnológica do seu setor, você está indo em feiras, você está aprendendo com seus concorrentes, você está aprendendo com os seus clientes. Quando uma indústria inteira, o setor inteiro, ele some, todo o know-how que existia nesse setor vai-se embora. O país fica mais pobre intelectualmente, em termos de know-how estratégico. Então, exemplo, para a gente entender, quando o Bolsonaro foi lá falar sobre os árabes, e aí depois foi brincar, né, lá com Israel, e os árabes viram e falaram assim, não, então tudo bem, nós vamos retaliar, não vamos mais comprar a sua carne. Eles falaram assim, não, mas tudo bem, é carne, quem precisa dos árabes? Pessoal, é um mercado de bilhões de dólares, em que tem uma forma muito particular de vender. Você tem um know-how muito específico em como que você drena o sangue da vaca, a maneira como você trabalha a carne, a maneira como você embala. Máquinas são desenvolvidas para você atender esse mercado. Então, se você perde esse mercado, você não substitui com o americano, entende? Não é só vender mais para os Estados Unidos. Não, você perdeu um conjunto de conhecimentos que estava ali envolvido. Tá? Estou falando do mercado externo. Isso é a mesma coisa que vale para o emprego. Quando você tira alguém que trabalhava numa linha de produção de altíssima sofisticação tecnológica, por exemplo, vamos imaginar, acho que não vai dar em nada essa questão com os árabes, mas vamos imaginar que dê. Então você tinha ali um conjunto de pessoas que se dedicava àquele setor, àquela maneira de produzir a carne. Aí suponha que os contratos comerciais cessam, as pessoas agora elas não podem mais trabalhar. A empresa já está na pindaíba, chega e fala assim, então quer saber? Tchau. Vamos imaginar esse cenário catastrófico, tá? Vamos esperar que isso não aconteça. Onde que essa pessoa vai trabalhar? Dada a situação de 3 milhões de desempregados. Dificilmente ela vai conseguir colocação numa empresa no mesmo setor que está passando pela mesma dificuldade que a outra empresa em que ela estava trabalhando. Aí ela pega todo esse know-how que ela tem, que para nós, você vai falar, mas isso é inútil para mim. Sim. Mas é isso que traz dólar para você poder viajar, né, para a Argentina, poder viajar para os Estados Unidos. Esse conhecimento se perdeu. Essa pessoa ela vai vender, né, doce no semáforo, ela vai vender doces para festinhas, ela vai fazer alguma coisa, vai ser segurança, vai fazer alguma coisa que não tem nada a ver com o que ela fazia. Qual que é a utilidade dela para a sociedade? Diminuiu, porque ela está fazendo um outro emprego que não é aquele que ela foi treinada para fazer. Então, ainda que ela tenha um tempo de aprendizado, a gente perdeu aquele conhecimento. Se eventualmente a gente for voltar a vender para os árabes numa situação como essa, a gente vai ter que treinar as pessoas de novo, vai ter que ir lá de novo aprender com eles. Olha o custo que isso tem. Tá? Então, comumente a gente pensa no desemprego como se fosse meramente ali uma assinatura na carteira de trabalho. Não é. O desemprego ele tem efeitos muito mais profundo sobre a estrutura da economia. E a desindustrialização é uma maneira muito acelerada de perder todo esse conteúdo intelectual, todo esse conteúdo cognitivo, né, de qualificação, experiência, que a gente mobilizou ao longo de 30 anos, entre 50 e 80. Então, de lá para cá, a gente vem perdendo todo esse conteúdo com a perda da matriz industrial. E aí isso me leva, então, ao que eu coloquei para vocês, que eu não acho que hoje dá para voltar a isso. Então, o que a gente pode fazer hoje é tentar entrar em
mercados que têm uma maior sofisticação produtiva e que a gente consiga empregar pessoas, né, que tenham alta qualificação. Hoje em dia, doutores em várias áreas estão dirigindo caminhão, pessoal. Doutores em várias áreas estão voltando para as pequenas empresas das suas famílias para operar caixa. Que nada contra você operar caixa numa pequena empresa, mas todo esse investimento em educação vai para onde? A gente perde. Porque 2 anos lá operando caixa, eu garanto para vocês, você perde competências que você demorou 10 anos para adquirir, porque as competências intelectuais, elas são, infelizmente, perecíveis. Então, a MMT, desculpa, só recapitulando, a MMT, ela certamente abriria possibilidades para a gente investir nesses setores. Aí voltam as limitações, né? A nossa elite política e mesmo a elite intelectual, econômica, ela tem uma alta aversão a esse tipo de política. Então, a gente vê, quando o PT fez de uma maneira bastante indiscriminada esse processo das campeãs nacionais, você vê, né, o efeito que isso gerou ao longo do tempo, no sentido de dizer, ó, tá vendo? A gente criou o Joesley Batista, a gente criou o Ike Batista, esse pessoal que roubou, e que, na verdade, é muito mais do que isso. Então, o problema aqui seria como, novamente, não tem nada a ver com o MMT. Como que a gente faz para pegar a ideia de como a moeda funciona e direcionar isso para gerar resultados, contrapartidas para o país. Então, note, o PT quis fazer isso, mas por que ele não conseguiu fazer? Porque ele dava o dinheiro e não exigia nada em troca. Qual que é a diferença essencial, bem simples, entre quando a Coreia fez isso e quando a gente fez isso? A Coreia dos anos 50 e 60, eles fizeram a mesma coisa que a gente fez, só que eles investiram pesadamente em educação, e quando eles davam dinheiro para o empresário, eles falavam assim, você tem que aumentar as exportações em tantos %, senão você me devolve o dinheiro, que é o que a gente chama de disciplina. Então, você dava o dinheiro, mas tinha contrapartida. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você devolve, você dá o dinheiro, aí o empresário não tem a necessidade de devolver. Então, as empresas acumulam uma série de dívidas com o Estado, particularmente as previdenciárias, e aí, depois de 1 ou 2 anos, o Estado vai lá e faz o refis. O que é o refis? Olha lá, pessoal, vocês me devem aqui milhões de reais, então eu vou refinanciar a sua dívida. Tudo isso você está me devendo, você paga em 20 anos para mim. Ou melhor, faz o seguinte, não paga. Então, você olha, joga isso para a população como um todo, que está lá, né, como um dos candidatos colocava durante as eleições, lá no SPC, fala assim, então eu vou perdoar a tua dívida. Então, como assim? Vou perdoar a sua dívida. Sabe aquela dívida? Então você não tem mais. Como? Eu fui lá e risquei a sua dívida. Que é o que em inglês a gente chama de write-off, né? Você escreve, tira lá, risca aquela dívida, acabou. André, me explica uma coisa que é um pouco confusa para aqueles que não têm muita intimidade com a economia. Ao que me parece, o Banco Central brasileiro, ele trabalha com um mandato único. Ou seja, o mandato do Banco Central brasileiro é perseguir a menor inflação. E nos outros países, os bancos centrais por aí afora, inclusive o Fed norte-americano, persegue a menor inflação a pleno emprego. Conta pra gente qual é essa diferença e se isso realmente é verdade. De fato, isso é algo que eu já vem sendo falado pelos estruturalistas latino-americanos há muito tempo, que a Europa oriental, a Europa continental, desculpa, já no século XIX, identificava no discurso que vinha da Inglaterra. A Inglaterra chega para a Europa continental e fala assim, olha, faça o que eu estou falando, que vai dar certo. A Europa continental falava assim, óbvio que você está falando para eu fazer isso, porque isso é o melhor para você. Eu não vou copiar essa sua ideia, porque quando eu aplicar essa ideia vai dar errado para mim. No Brasil, os estruturalistas latino-americanos, de maneira reflexiva, eles falavam assim, olha, vem essas teorias de fora, e quando a gente aplica aqui, o resultado é que aumenta o nosso grau de dependência com relação a eles. Então, isso que você levantou carrega um desses traços. Quando o Norte faz política de contenção da inflação, eles não esquecem do aspecto social do emprego. Então, se você pegar os Estados Unidos, eles têm um mandato duplo. Então, o Fed, o Federal Reserve, Banco Central Americano,
ele tem uma responsabilidade de perseguir o pleno emprego, ou perseguir o máximo de emprego possível, sem gerar inflação. Não é algo que ele deve perseguir. Por isso que ele olha, né, o mercado de trabalho sistematicamente para ver a taxa de emprego e ele tenta chegar ali no equilíbrio. A Europa pré-euro, pré-crise de 2008, também fazia isso. A crise de 2008, né, fez aparecer, então, o que a gente chama de uma maneira jocosa dos austericidas, né? O pessoal que quer aplicar austeridade, porque a Alemanha, que é quem controla o Banco Central Europeu, né, não quer ter inflação. Eles têm um pavor, né, histórico da inflação por conta das experiências da década de 20. E aí, com isso, ela mantém toda a União Europeia, particularmente a periferia, numa situação catastrófica de baixo crescimento, porque, diferentemente da MMT, Grécia, Portugal, Itália, Irlanda, eles não emitem a sua própria moeda. Como eles não emitem a sua própria moeda, eles dependem do que acontece em Bruxelas, que é onde fica o Banco Central Europeu, comandado pela Alemanha, que é quem se beneficia de todo o arranjo do euro, particularmente a financiarização que a gente vinha falando há pouco. Então, quando a gente olha para isso e pensa, o que acontece quando você pega esse estatuto de controle da inflação e joga para o Brasil? Se você chega aqui no Brasil e fala assim, ó, vamos olhar emprego e inflação ao mesmo tempo, pensando no nosso histórico, pensando nos nossos políticos, qual desses dois pratinhos você acha que receberia mais peso? O emprego ou a inflação? Possivelmente o emprego, curiosamente. Pensa, o melhor de todos qual que é? Você gerar um pouquinho de inflação, mas todo mundo está empregado, feliz, comprando, se endividando. Ou você chegar e falar assim, olha, pessoal, está tendo inflação, então você vai ficar 3 anos desempregado, mas veja, é pelo bem da economia. Qual desses você acha que tem mais suporte popular? Evidentemente, vai ser o emprego. Isso ocorreu entre os anos 45 e mais ou menos os anos 70, no mundo inteiro, que foi o período que a gente chama das políticas keynesianas, em que o Estado tentava garantir o pleno emprego, ainda que à custa de alguma inflação. Então, novamente, vou falar algo forte, tá? Se tiver criança aí na sala, sai. Vocês sabem qual que era a inflação tolerável nos Estados Unidos em 1960, quando é formulado um modelo elementar que organizaria todos os debates até os anos 80, até hoje, na verdade, esse modelo foi formulado. Vocês sabem qual que era a inflação tolerável para os Estados Unidos? 1960. 6% ao ano. Pensem nisso. 6% ao ano que eles entendiam que era tolerável, porque você conseguiria garantir ou não o pleno emprego, mas talvez o máximo emprego. Qual que é a nossa meta de inflação hoje aqui, gente? 4,25%. Ou seja, é abaixo que aquilo que era considerado tolerável em 1960. Então, por que eu estou falando isso? Porque a partir dos anos 80, você tem uma mudança de pensamento geral, que diz o quê? Você tem que ter inflação baixa. Só que quando chega aqui, dado o nosso histórico, nossos problemas fiscais que tocam, né, nesse medo de aplicar a NMT, nos nossos problemas de desemprego, nos nossos problemas de ter pouca produtividade, de sindicatos mais fortes, de ter uma justiça trabalhista que sempre atua em favor do trabalhador, o que você faz? Tira isso, controla só a inflação. Tá? O problema de fazer isso é que, inevitavelmente, os efeitos sobre os setores, eles não são homogêneos. Eles acabam afetando mais alguns setores do que outros, e no nosso histórico, adivinhem qual setor tem sido mais afetado por essa política? Exatamente a indústria, que é onde estão os melhores empregos. E aí, se você tem uma indústria mais fraca, isso é algo que eu falo para quem é liberal. Eu estou falando isso para quem acha que a saída do país é empreendedorismo. A gente está migrando de uma economia que tem Vale, que tem JBS, que tem essas grandes empresas, e virando uma economia de restaurantes. Empreendedorismo no Brasil não está sendo mais criar uma campeã internacional, criar uma multinacional. Empreendedorismo no Brasil está sendo você abrir uma franquia, né, de uma casa que produz pão de queijo, que já foi inclusive vendida para uma multinacional. Ou seja, esse empreendedorismo, vamos provocar aqui os liberais, né, empreendedorismo de quermesse, que é o empreendedorismo do pequeno empresário, esse não é o país grande que o liberalismo prega. O liberalismo prega
o país da grande empresa, que produz maquinário pesado, tecnologia, que emprega milhares de pessoas, que tem força no comércio internacional. Qual é a tecnologia que vocês acham que um food truck produz, gente? Ainda que seja respeitável a pessoa ter um food truck, não tenho nada contra isso, mas quando você olha a matriz produtiva brasileira, é esse liberalismo que a gente está produzindo. É o liberalismo de academia, né? Dessas, tudo não sei o que fit que vão aparecendo por aí. É tudo tecnologia comprada, não é tecnologia que se produz. Então, no limite, a gente está indo para uma tecnologia do pequeno, para uma economia do pequeno empresário, que não tem nada a ver com os sonhos eróticos do liberalismo, né? Essa ideia, nossa, vai ser economias super grandes, potentes, vai nada. Vão ser economias de baixíssimo conteúdo tecnológico, de baixíssima inovação, porque você pode inovar nesses setores é muito pouco, e no fim, você vai chegar e vai dizer assim, eu não preciso mais do Estado mesmo, porque toda a tecnologia que eu preciso eu compro de fora. E no limiar, isso evidentemente é péssimo, né, para quem hoje está se formando nas faculdades, para quem quer trabalhar, né, numa matriz produtiva mais sofisticada. Então, o final, né, concluindo, é exatamente quando a gente importa esses saberes, a gente importa sempre de uma forma que, curiosamente, acaba reforçando os nossos problemas. Então, eu não acho que não tem que ter metas de inflação, eu não acho que o Banco Central não deve controlar a inflação. A questão é saber se a maneira como a gente está fazendo é uma maneira que serve para promover o desenvolvimento do país ou se é uma maneira defensiva. Olha, vamos evitar ter inflação, porque a gente não tem um plano, a gente não tem um projeto em que a gente pode dizer, olha, durante 5 anos, talvez a gente tenha uma inflação 2% maior, porque a gente vai estar gastando, a gente vai estar inovando, mas depois de 5 anos essa inflação tem que cair. Porque quando a gente fez isso lá no plano de metas em 1956, a gente não conseguiu entregar isso. A gente gastou demais, gerou inflação e depois teve que cortar o processo no meio do caminho. E aí veio o problema subsequente da crise com o Jânio Quadros, eventualmente com o Jango, e aí o regime militar. Então, com isso eu quero só concluir esse aspecto, que economia, pessoal, pensa, a gente está aqui há mais de 2 horas conversando, e eu, fora de brincadeira, eu toquei apenas a superficialidade dos mecanismos. Então a gente acho que cobriu bastante coisa, mas muito superficial. Por quê? A complexidade de como as coisas se encaixam é enorme. E muitas vezes quando você mexe num negócio simples como esse, que quem está escutando pode falar assim, mas André, isso é tão simples, isso é tão claro do jeito que você está falando, por que a gente não muda? E a gente não muda porque existem aspectos intelectuais, teóricos, e existem aspectos de interesse envolvidos. E chega uma hora que essas duas coisas se envolvem de uma maneira tão íntima que é difícil de você separar as duas. O que é um interesse do que é, né, uma teoria que razoavelmente tem algum fundamento na realidade. Bom, depois dessa aula, eu gostaria de conceder o espaço para o professor fazer suas considerações finais, dar suas críticas, suas sugestões e mandar um recado para os nossos ouvintes. Bom, eu primeiro agradeço muito, né, ao convite, eu fiquei lisonjeado, eu louvo muito o movimento que vocês estão tentando fazer. De forma alguma, quero deixar claro, essa aqui é a última conversa, fico absolutamente à disposição para a gente tocar em outros temas, aprofundar outros tópicos, particularmente no que diz respeito à educação econômica, né, como que as pessoas podem olhar, né, para a economia e para o funcionamento do governo de uma maneira mais ampla, mais refrescada, né, não tão repetitiva. Então, eu fico aqui absolutamente à disposição de vocês. Agradeço muito o convite, parabenizo a quem conseguiu chegar até aqui, né, nessa conversa, uma conversa extensa, uma conversa densa, e eu peço perdão se em determinados momentos eu não consegui ser simples o suficiente ou didático o suficiente, mas aí eu coloco para vocês que esse é o meu drama também. Tem muita coisa que não é clara para mim, mesmo estudando há mais de 15 anos economia, ainda assim muita coisa não é clara e eu vou aprendendo todo dia, porque como eu falei para vocês, o organismo econômico ele muda. E com isso a gente tem que estar constantemente reaprendendo o funcionamento, os jogos de força e como que a economia vai se solidificando para depois se transformar. E aí, finalmente, eu acho que tem um aspecto importante nessa discussão que envolve a gente democratizar o acesso ao conhecimento econômico que não aparece na grande mídia.
Tá? Então, frequentemente, pessoas que pensam como eu penso, e vocês estão vendo, não é de nenhuma forma sectária, não é de nenhuma forma proselitista, mas é uma maneira mais ampla que envolve a gente pensar os fundamentos da sociedade e, essencialmente, entender a relação entre economia e política. E isso, em geral, na imprensa tem pouco resguardo. Pensem, se a gente em 2 horas conseguiu apenas tocar ali a superfície dos problemas, como que você vai falar isso no espaço de 10 segundos? Dentro do jornal, que tem um monte de temas. Então, eu acho que a gente precisa fazer outras conversas, tenho vários amigos e colegas que eu posso indicar para vocês, mas eu acho que a luta não pode parar jamais, mesmo nos momentos mais sombrios, né, porque a gente também tem que lembrar que se o Estado pode ser desmantelado profundamente nos próximos anos, ele também não existia antes, e a gente construiu. Então, quem sabe, né, esse momento sombrio aí que a gente está passando, de indefinição, de ausência de uma direção clara, também sirva para a gente repensar o Estado, repensar a função da coisa pública, para a gente poder ir, né, como vocês colocam, além das urnas. Bom, pessoal, esse foi o primeiro episódio do podcast Além das Urnas. Eu agradeço a você que nos acompanhou até o final dele. Conversaram aqui comigo o Eduardo Bossi e o Everton Vargas. Sigam-nos nas redes sociais e divulguem nosso material com seus amigos. Um abraço a todos e até a próxima.